Olá, já está no ar mais um Aliança da Soja. Vamos para mais uma semana de muita informação, com entrevistas e análises que te ajudam na tomada de decisão para a produção da soja. Confira agora os destaques de hoje. Agricultura sustentável, como aumentar a produtividade em cada hectare sem degradar o meio ambiente. Projeto Procarbono incentiva a adoção de boas práticas agronômicas sustentáveis. Entenda como o sequestro de carbono pode virar crédito e se tornar rentável no futuro. E ainda, saiba quais as exigências do mercado internacional com a sustentabilidade na produção de grãos e como o produtor deve se preparar para atender a demanda. Com o objetivo de fomentar a produção sustentável, o projeto Procarbono busca transformar sustentabilidade em negócio, unindo produtores e empresas do setor focados em ampliar a agricultura neutra, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. O programa iniciou no ano passado e agora passa por uma nova fase de testes. E vamos conhecer agora então uma produtora que já participa do projeto Procarbono. Eu chamo para falar com a gente a Mayra Leles, que cultiva soja lá em Guaíra, no interior de São Paulo. Mayra, já vamos começar então falando sobre o pioneirismo aí da sua família na questão da produção sustentável, começando já lá atrás com o plantio direto, e esse processo foi se intensificando na última década. Então já vou pedir para você começar contando para a gente, nesses últimos 10 anos, o que tanto foi implantado aí na propriedade para trazer essa produção sustentável e, claro, o que vocês já viram de resultado nessa última década. Seja bem-vinda. Olá, Flávia. É uma satisfação muito grande de poder partilhar a história da Fazenda Santa Helena com vocês. É verdade, o meu pai conta, né, junto com o meu irmão, que quando houve a iniciativa do plantio direto em Guaíra, o meu avô, porque a fazenda é uma sucessão familiar, meu avô, meu pai e hoje meu irmão, eu e meu filho, falou, não, isso daqui não vai dar certo, esse monte de mato, como que vai nascer, né, uma soja aqui em cima. E hoje isso é uma realidade que a gente tem crescido dentro da nossa propriedade. Hoje a nossa grande preocupação dentro da fazenda é a construção do perfil de solo, tá? Tanto na parte física, que isso a gente consegue melhorar com um mix de planta de cobertura. O biológico também, a gente trabalha de uma forma intensiva, em todas as culturas a gente utiliza, porque o solo é vida, né? E a gente precisa dessa vida para poder ter uma planta saudável, e quanto mais a planta for saudável, acreditamos que maior seja o sequestro de carbono. E também a rotação. A gente deixa a nossa terceira safra parte da fazenda em pousio com essas plantas de cobertura, pensando no nosso sistema, tanto de adubação como o sistema de solo, e isso deixa a gente muito orgulhoso, porque hoje a gente consegue, com esse sistema de rotação, com as plantas de cobertura, com o efeito alopático de cada planta, a gente diminuiu 50% do uso do herbicida no nosso plantio, e a gente aumentou a produção ao longo desses 10 anos em 40%. Hoje, a média da fazenda, a gente, no irrigado, a gente coloca 90 sacas por hectare, e nós temos alguns pontos, que é isso que a gente busca, de mais de 100 sacas por hectare de soja. Nós já temos o local na fazenda que a gente consegue essas produções, mas a gente quer essa média na fazenda toda, e é isso que a gente busca. Com certeza, né? Ter essa média produtiva aí com 3 dígitos, né? E agora, avançando no nosso tema, recentemente vocês ingressaram nesse projeto da Bayer Procarbono, que consiste em fazer alguns testes e mensurar parâmetros com a ajuda da Embrapa para tentar mapear esse carbono retido no solo, é isso? Conta pra gente como é que funciona isso aí. É um projeto, eu falo que a Bayer foi pioneira nisso no Brasil, né? Isso já acontece em outros países e no Brasil não. E nós fomos, né, dos primeiros convidados quando o projeto ainda estava em formação, que eram 50 produtores rurais no Brasil. Hoje são 1.800 produtores rurais, e eu tenho certeza que a Bayer quer
que todos os produtores rurais fazem parte desse projeto, né? Nos primeiros dados na Fazenda Santa Helena, a gente tem retido 82 toneladas de carbono por hectare. E acredito que ao longo a gente consiga reter muito mais do que isso. Então, essa grande mudança que nós precisamos ter enquanto planeta, a agricultura brasileira faz parte disso e nós somos essa mudança. Agora, essa ideia do projeto é, claro, fazer essa incentivo à produção sustentável, Mayra, e também, já mais a longo prazo, trazer rentabilidade para o produtor. Eu queria saber se vocês aí esperam acessar esse lucro já mais para o futuro e se você acha que isso pode também ser uma forma de incentivar os produtores a fazer essa produção sustentável. Eu acredito que a gente deva até ter uma soja com selo de emissão zero de carbono, tá? É um projeto para o futuro mesmo, que o produtor tenha retorno dentro desse sequestro, que muitas empresas vão exigir o selo de carbono zero, mas mais do que isso, né, com boas práticas a gente consegue diminuir o custo de produção e aumentar a nossa rentabilidade. Então, olha como todo esse contexto é importante da agricultura, né? Nós conseguimos ter uma maior rentabilidade, nós conseguimos ter uma maior retenção de carbono e uma maior emissão de oxigênio. Tá certo. Obrigada pela sua participação, Mayra, aqui com a gente. Já aproveito para desejar aí sucesso nas próximas safras e que logo venha essa média produtiva de 3 dígitos aí e de forma sustentável. Obrigada, viu? Obrigada, nós estamos, a meta da Fazenda é esses 3 dígitos. Às vezes eu falo que a gente compete com a gente mesmo, né? A gente tenta se superar e é isso que a gente busca. Muito obrigado. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre as exigências do mercado internacional com a sustentabilidade na produção de grãos. E ainda, saiba como o produtor deve se preparar para atender a demanda. Redução no uso de insumos, mais produtividade e menor espaço de cultivo. Será que essas medidas são suficientes? Nós vamos saber já já, daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta e o nosso assunto de hoje é agricultura sustentável. As boas práticas agrícolas na lavoura já são realidade em muitas propriedades, mas o tema ainda precisa ser intensificado para suprir a demanda mundial por alimento e atender às exigências do mercado internacional. O Brasil é uma vitrine no assunto e o setor se une em busca de integrar à produção alguns fatores importantes, como, por exemplo, ambiente saudável, rentabilidade e equidade social e econômica. E para ampliar o assunto agora então, eu converso com Marcelo Brito, que é coordenador da Academia Global do Agro da Fundação Dom Cabral. Marcelo, eu já começo falando com você então sobre um tema que a gente abordou no final do bloco anterior, que é a possibilidade de rentabilizar o carbono retido no solo. É um assunto ainda que o setor está se organizando e que gera muitas dúvidas. Então, pensando nesta questão burocrática, Marcelo, o que você acha que precisa para que de fato esse crédito de carbono se torne uma realidade? Seja bem-vindo. Flávio, obrigado. Prazer estar aqui com você. É uma honra estar no programa. Esse é um tema da mais alta relevância e contemporâneo, né? Carbono vira uma realidade. Nós já temos mercados bastante consolidados na Europa, nos Estados Unidos, na China, em alguns outros países também. O Brasil caminha nesse sentido. Existe um projeto desse tema parado está em discussão, né, no Congresso Nacional. Agora, é um tema muito novo, tá? A pesquisa da McKinsey ano passado mostrou que mais de 80% do pessoal do campo, dos empresários do campo, não tem conhecimento, conhecimento sobre o tema. Então, é muito importante essa integração, principalmente, Flávia, porque mercado de carbono, tal qual o mercado de pagamento de serviço ambiental, é um mercado que depende de duas coisas fortíssimas.
que é credibilidade e integridade. O que significa esses 2 pontos? Significa compliance com a lei, ou seja, você está em dia com todas as leis do país, você ter o seu Código Florestal implementado, você está em dia com as leis trabalhistas, com as leis sociais. Essa é uma necessidade premente para que você possa acessar esse mercado. Agora, para que você possa levantar o carbono na sua propriedade, propriedades pequenas não terão condição de fazer isso. Aí é a hora de você fazer a famosa integração de cadeia. Chame seu fornecedor, chame seu cliente, aqueles que são maiores, e faça junto aí uma cadeia para que esse levantamento do carbono, para que o report, para que a auditoria, para que tudo seja feito em conjunto na diluição de custos. E agora, avançando então no tema, como a gente está falando, esse crédito de carbono aqui no Brasil ainda, por enquanto, não é uma realidade, mas o mercado internacional ele já faz exigências na hora da compra desses grãos, né, de forma sustentável. Então, nesse momento, o que está sendo pautado quando o assunto é produção de grãos de forma sustentável? Olha, basicamente, Flávia, o que mais se pede hoje é um processo de rastreabilidade completa. Existem diversas maneiras de você impor compliance ou novas exigências, tá? Uma delas é legal. Tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil existe o Código Florestal que diz que você tem que ter X% de reserva legal, independente de onde você esteja, né, em percentuais diferentes, tem regras para APP, ou seja, tem regras para uma série de coisas, tá? Essas são demandas legais, impostas pelo governo estadual ou pelo governo federal. Agora, quando é demanda derivada de consumo, imposta por consumidores, você não tem a quem recorrer. Ou você atende aquele consumidor, ou você abre mão daquele mercado. Então, a demanda por rastreabilidade, que comprove que aquele produto está livre de um processo de desmatamento, ela vem aumentando em vários mercados do mundo. Tá? E você acaba, lamentavelmente, criando aí 2 mercados. Tá? Porque, de um lado, você tem aquele produto que é exportado com altíssima rastreabilidade, que garante ao consumidor internacional a procedência daquele produto, mas quando a gente olha no mercado interno, tal exigência ainda não é feita. Mas aí pensando dessa outra ponta, que é o produtor rural aqui no Brasil, como que você acha que está essa adaptação para atender essas exigências do mercado internacional, né? É uma coisa que acontece em movimento, muito se muda, o que tinha há 10 anos atrás já não é o mesmo que se tem hoje, e com essa nova geração na agricultura também se muda um pouco a forma de ver a questão da produção. Então, é preciso o produtor ficar atento e rapidamente se adequar a essas exigências. Flávio, eu não tenho dúvida que a produção brasileira de soja é a melhor produção do mundo. E até pelas condições legais do país, na questão de reserva legal e APPs, nós temos aqui uma soja que, em termos ambientais, é muito melhor do que qualquer soja de qualquer concorrente nosso. Agora, nós temos questões que são externas à produção, principalmente a questão da destruição da Amazônia, garimpos ilegais, desmatamento ilegal, queimadas, toda essa destruição que a gente assiste hoje, isso afeta a produção nacional indiretamente. Nós não estamos na Amazônia, isso não é feito pelo agronegócio, mas a gente paga um preço que não é nosso. Nós estamos pagando o preço da destruição da marca Brasil, do Made in Brasil, porque todos os produtos que nós colocamos lá fora têm escrito Made in Brasil. Tá certo. Vamos acompanhar, então, como é que se desenrola esse cenário para que o Brasil tenha essa imagem na questão da sustentabilidade na produção agrícola cada vez melhor e atenda esses mercados como você nos trouxe. Obrigada, viu, Marcelo, pela sua contribuição com a gente aqui no Aliança da Soja. Volte mais vezes. Eu que agradeço, um prazer imenso estar com vocês. E olha só, nesta terça-feira tem reprise às 6h30 da manhã. E você pode rever esse e outros programas já exibidos no canal do YouTube. Aproveite e deixe por lá também o seu comentário e sugestão de tema aqui pra gente. Por hoje é só, o Aliança da Soja fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência. E na próxima semana temos um encontro marcado na segunda-feira, às 1h35 da tarde. Eu vou esperar você. Até lá! Tchau, tchau!